Irmãos, alguma pergunta sobre o tema de hoje? Eu não sei quanto aos irmãos presentes aqui, mas muitos não ouviram, não estão acostumados com o estudo da teologia bíblica e também nunca ouviram algumas palavras, né? Alguns termos que o senhor falou hoje. E eu queria que o senhor explicasse qual a importância do membro comum estudar a teologia bíblica, compreender esses termos e esses conceitos que o senhor falou. Certo. Importâncias. Primeiro, você entender, por exemplo, nós falamos a respeito de muita coisa, mas você entender, por exemplo, né, de onde é que você veio? Criação. Deus é o criador de todas as coisas. A Escritura não fala, por exemplo, de evolução, como alguns vão tentar mesclar. Vão ser, eu sou evolucionista. Não, a Escritura fala de criação, que Deus criou todas as coisas. A gente vai saber, por exemplo, por que as coisas estão como estão, por que tem mal, tanto mal, por que o ser humano, né, fora de Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados, a queda. Você vai ver que Adão quebrou o pacto, né? O salário do pecado é a morte tem os seus aspectos físicos, espirituais, eternos. Você vai ver no jornal, o fulano matou o outro. Você vai ver que não precisa nem ensinar a criança a fazer coisa errada, daqui a pouco ela mesmo já está fazendo coisa errada, né? Porque precisa, né, do Senhor, todos precisam de salvação. Você vai ver o pecado original na prática, é só você observar as grades que a gente precisa colocar na rua, porque o ser humano precisa de Cristo. Você vai observar que a gente conheceu qual é o único caminho de salvação. As pessoas vão falar, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Negativo. Só há um mediador qualificado que é Jesus. Para alguém fazer paz com Deus, tinha que ser perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Não tem outro. Então, a pessoa, quando não tem um entendimento a respeito disso, vai olhar a Bíblia como várias histórias, às vezes vai procurar outras coisas, vai entender de forma equivocada, vai achar que a salvação é por meio das obras dela, quando na realidade a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Então isso é de suma importância para toda a nossa construção teológica. Senão a pessoa acha que a salvação, você pergunta para uma pessoa, às vezes no carro, no táxi, pergunta para a pessoa se você acha uma boa pessoa, a pessoa acha que sim. Você pergunta para onde você vai, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Né? A pessoa muitas vezes tem esse entendimento, não entende o evangelho, não entende a salvação. Outros vão achar, por exemplo, né, como eu falei, vão olhar para o Antigo Testamento e achar que vão ter que seguir leis cerimoniais, que não pode tocar nisso, não pode comer aquilo, sendo que essas coisas apontavam para Cristo. Né? Outros não vão entender que a lei foi gravada na mente, no coração do povo, e vão pensar, não, então agora a gente está no tempo da graça, então eu vivo do jeito que eu quiser. Não, você tem que obedecer a lei de Deus por amor. Né? O que é o pecado? É a transgressão à lei. Né? Então, você pode matar, pode mentir, pode roubar? Não, essas coisas, esses mandamentos do Senhor continuam válidos, mas a gente obedece não para tentar ser salvo por meio deles, mas por amor ao Senhor, né? Então nós vamos considerar, né, que vamos entender, por exemplo, qual o momento que nós estamos hoje. Nós estamos no momento em que Jesus Cristo já veio e vai voltar, então a gente tem que evangelizar, porque Cristo vai voltar, porque vai ter um juízo final, e porque Ele mandou, Ele ordenou, então a igreja tem que evangelizar, né? Nós vamos observar, né, que os discípulos de Cristo agora, por exemplo, na nova aliança, se reuniam ali no primeiro dia da semana. A gente pode falar a respeito do dia do Senhor, a gente valorizar o culto. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada no nosso coração, na nossa mente. Agora, nesse novo momento da história da igreja, né, em que Cristo já ressuscitou, já inaugurou a nova aliança, a nova criação, né, ali nas suas raízes, né? Então a gente vai entender que agora, nesse momento, a igreja passou a se reunir no dia que Cristo ressuscitou, o primeiro dia da semana. Então a gente vem para o culto para adorar a Deus, para celebrar e esperar aquele grande dia em que entraremos no descanso eterno que resta para o povo de Deus. Então toda a reunião do Senhor, a gente está adorando, a gente está cultuando e aguardando aquele grande dia. A gente olha e sabe o que nos espera no porvir. Isso traz tranquilidade para a nossa alma. A gente sabe, por exemplo, que aqueles que morreram,
né? O final, o nosso final não é simplesmente a sepultura. Nos resta novos céus, nova terra, vai ter ressurreição do corpo, vai ter consumação final, Deus vai fazer novos céus, nova terra. Nós vamos saber que não vale a pena você viver distante do Senhor aqui, que a condenação dos ímpios é certa. Isso vai servir para tudo na sua vida prática, para tudo, para toda a construção doutrinária que você pode ter. A sua compreensão das Escrituras vai servir para você conseguir compreender cada texto à luz do seu contexto. Quando você lê um texto lá em Levítico, e você vai ver lá sobre leis cerimoniais, você vai ver lá sobre algum outro texto no Antigo Testamento, sobre a Arca da Aliança, você sabe que isso ali, né, é por um determinado tempo, por um determinado motivo. Você não precisa trazer uma Arca da Aliança para colocar aqui na frente do culto, como alguns fazem. Você não precisa ser chamado de levita porque você toca na igreja. Está entendendo? Isso serve para tudo. Para tudo. Isso vai ser... A nossa compreensão do enredo das Escrituras vai servir na prática da igreja para absolutamente tudo. Mais alguma pergunta, irmãos? Eu vou fazer então uma pergunta, pastor. Já que é uma antiga aliança nova, nós podemos entender então que a nova, nós podemos analisar ela com base na antiga. Por exemplo, na antiga aliança se circuncidava o menino ao 8º dia, então na nova aliança nós batizamos. Na antiga aliança o sábado era o dia do Senhor, então na nova só foi mudada para o domingo. Então é possível analisarmos a nova com base na antiga? Não, porque elas são substancialmente diferentes. Você vê lá em Hebreus 8, diz que a nova aliança é superior à antiga. Uma coisa é o tipo, outra coisa é o seu antítipo. Você tem que observar a nova à luz da nova, e não à luz da antiga. Por exemplo, você tem a nação de Israel. A nação de Israel, Deus fez uma teocracia com a nação de Israel. A nova aliança é uma teocracia? Não, é uma aliança em que são crentes de todas as nações. Você tem que observar a nova à luz da nova. Por isso que a gente não segue, por exemplo, as mesmas leis civis da nação de Israel, né? Por quê? Porque nós não estamos debaixo de uma teocracia. Muito embora a gente possa aprender princípios com aquelas leis, né? Nós não estamos debaixo desse mesmo contexto. Nós temos que observar o desenrolar da história e cada texto à luz do seu contexto e do seu momento. Então nós observamos a nova aliança à luz da nova, e não à luz da antiga, certo? Então a gente já tem os esclarecimentos posteriores. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho a sombra e tem a pessoa que chegou. Eu vou ficar olhando para a sombra enquanto eu já tenho a pessoa? Não, eu vou falar com a pessoa. Já foi construído o prédio, eu usei o andame. Eu vou ficar morando no andame? Não, eu vou entrar no prédio. Entendeu? Eu tenho um ticket, mais uma, tenho um ticket de um prêmio, né? Tá ali o prêmio, não, eu prefiro ficar com o ticket. Não faz sentido. A gente tem que ficar com a realidade que já chegou. Pastor, eu vou fazer a pergunta contrária do Cristo, né? Ele falou qual a importância desses termos e a importância da teologia na vida do crente, né? E eu quero te perguntar, até onde a teologia deixa de ser benéfica na vida do crente? Tem igrejas que não conhecem a teologia, né? E, assim, se deixa de ser benéfico na vida do crente, até onde a teologia... Gente, na realidade, todo mundo faz teologia. Todo mundo faz teologia. A questão é, ou ela é uma teologia boa ou é uma teologia ruim. Alguém pode dizer assim, não, eu não gosto de teologia, esse negócio não faz bem. Aí você vai perguntar para a pessoa, o que você pensa de Jesus? Aí a pessoa vai começar a fazer a teologia dela. O que você acha a respeito de Deus? Não, você crê na Trindade? Sim ou não? Você crê na Trindade? Crê? Está fazendo teologia. Por quê? Porque quando a gente começa a abrir a Bíblia e a explicar a Bíblia, você vai fazer teologia. Não tem como a gente fugir de teologia. Porque teologia é o estudo da revelação de Deus. Se você abrir a Bíblia, começar a ler a Bíblia, explicar a Bíblia, você já está fazendo teologia. Entendeu? Né? O que a questão é, ou você tem uma boa teologia, ou você tem uma teologia ruim. Né? Você vai abrir e vai ler de qualquer jeito. Não, o pastor Cleiton, ele tem aquela piada do pastor Cleiton, né? Ele disse que tem uns que abrem a Bíblia assim, lê assim, abre salão. Oh, então é para eu abrir um salão. Vou começar uma igreja.
A pessoa que está lendo, estudando a palavra, ele vai explicar de alguma forma. Agora a teologia vai ser ruim ou vai ser boa. Entendeu? Todo mundo faz teologia. Outra coisa, um detalhe, todo mundo tem uma confissão de fé também. Todo mundo. Ah, eu não gosto de confessionalidade. Pergunta a pessoa, o que tu pensa sobre pecado? Ah, eu penso isso, isso, isso. O que tu pensa sobre salvação? Eu penso isso, isso, isso. O que a pessoa está fazendo? Apresentando a confissão de fé dela. Qual é a diferença? Está só na cabeça dela. Agora, por exemplo, quando a confissão de fé está só na cabeça do pastor, fica muito difícil para a igreja ir lá nas escrituras ver se de fato as coisas são assim. Por quê? Pode ser que ele mude de ideia, pode ser que ele não tenha se expressado bem, né? Mas quando nós temos um documento confessional, isso faz com que a igreja possa ver, isso que a nossa igreja quer, bora ver na Bíblia se isso é assim mesmo. Entendeu? Todo mundo tem uma confissão de fé. E todo mundo que vai falar a respeito da palavra de Deus e vai explicar alguma coisa a respeito de Deus, está fazendo teologia. Agora pode ser uma boa teologia ou uma teologia ruim. Inclusive tem até um livro do Sproul, que é Somos Todos Teólogos. Né? Uma pergunta. Pastor, a diferença fundamental entre o dispensacionalismo, teologia da nova aliança e a teologia do pacto. E logo em seguida, outra pergunta. Rapaz, isso aqui vai dar 5 horas. Se der tempo. Historicamente, em que contexto as igrejas batistas reformadas devem estar incluídas? Saber a diferença Tá. Primeiro, a confissão de fé de 1689 e a confissão de fé de Westminster, certo? Que é a confissão de fé credo-batista, que é a nossa, e a confissão de fé pedo-batista. Nós, credo-batista, entendemos que o pacto da graça, ele é revelado como uma promessa no Antigo Testamento, mas ele é só estabelecido como uma aliança formalmente estabelecida na Nova Aliança. Nós entendemos que só quem está no pacto da graça são os eleitos, ou seja, aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, certo? Só esses que estão de fato na nova aliança no pacto da graça. Essas são algumas diferenças. Tem alguns pontos que são pontos que tanto os presbiterianos quanto os batistas vão concordar, que são esses aqui do meio. Que os santos do Antigo Testamento e do Novo são salvos através do pacto da graça. Então, ninguém vai dizer que a gente foi salvo de uma outra maneira. Todos fomos salvos pelo pacto da graça. Agora, nós entendemos que o batismo entende que o pacto da graça é a nova aliança. O pedobatista, ele vai dizer o seguinte, não, na realidade, todas aquelas alianças que foram apresentadas são administrações do pacto da graça, ou seja, a aliança abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança são administrações do mesmo pacto. Eles não vão entender que há uma diferença substancial entre antiga e nova. Então eles vão dizer o seguinte, assim como na antiga aliança se recebia um bebê circuncidado ao 8º dia, na nova aliança se batiza o filho do crente, né, quando é bebê, porque eles interpretam a nova luz da antiga, certo? Então, eles vão ter uma membresia mista, intencionalmente mista nesse sentido. Por quê? Porque eles vão entender que os seus filhos automaticamente estão no pacto da graça. Então, para eles, em algum nível, a pessoa pode estar no pacto da graça, mas depois não vir a crer, né? Por exemplo, um filho não é garantia de que o filho do presbiteriano com certeza vai ser um crente, né? Mas eles fazem uma profissão de fé quando são mais velhos. Então essa é uma diferença. Outro, dispensacionalismo. Quando a gente fala de dispensacionalismo, é até difícil, meus irmãos, porque existem várias formas de dispensacionalismo. Tem o dispensacionalismo clássico, o dispensacionalismo revisado, o dispensacionalismo progressivo, e eles não têm uma confissão de fé. Muitas vezes, a crença de um pastor dispensacionalista é diferente da de outro em alguns determinados assuntos. Então, o dispensacionalismo é muito, às vezes, difícil até de definir. Mas eu vou trazer aqui uma das versões do dispensacionalismo, né, nesse gráfico, certo? Então, aqui,
o dispensacionalismo rejeita a hermenêutica tipológica, esse sentido de tipos e antítipos. Entende que a nova aliança é feita com a nação de Israel, certo? Entende que Israel e a igreja são dois povos distintos, diferentes, com propósitos distintos. Entende que a igreja não foi profetizada no Antigo Testamento. Entende que os 10 mandamentos não estão em vigor, né? Quando não são repetidos no Novo Testamento. Ou seja, o 4º mandamento foi embora já para ele. Ele rejeita o pacto da redenção. Aqui assuntos que ambos concordam, todos vão concordar com a doutrina da Trindade, com a justificação somente pela fé, e que a nação de Israel e a igreja foram constituídas de forma diferente. E pontos de discordância relacionados ao credo batista, né? Nós entendemos que a hermenêutica é tanto histórico-gramatical, mas também ela é tipológica, certo? Essa ideia dos tipos e antítipos que eu expliquei para vocês, que a nova aliança é feita com a igreja de Deus, que o pacto da graça unifica toda a história da redenção, que a nação de Israel era um tipo da verdadeira Israel, a igreja, que a igreja e a nação, que a igreja é a Israel escatológica profetizada no Antigo Testamento e que a lei moral é aplicada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, para o Batista, nós vamos entender que não só 9 mandamentos continuam, mas 10. Só tem que compreender a maneira pela qual ele é apresentado agora no Novo Testamento. E, por fim, TNA, que é a teologia da nova aliança. Meus irmãos, a maioria dos adeptos da TNA não acredita em pacto de obras. Eles rejeitam o pacto da graça. Eles entendem que os santos do Antigo Testamento foram adicionados depois da inauguração da igreja no Pentecoste. E eles fazem aqui uma diferença entre a lei moral e a lei de Cristo. Isso aqui é muito peculiar também. Eles vão dizer o seguinte, que ali no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? O que eles estão dizendo? Que Jesus está rejeitando a lei moral, a lei de Deus ali no Antigo Testamento, e está trazendo uma nova lei totalmente diferente e antitética, que eles chamam de lei de Cristo. Só que isso é um equívoco, porque o que Jesus está fazendo ali não é uma antítese com a Escritura, com a palavra de Deus do Antigo Testamento. O que ele está fazendo uma antítese é com a tradição rabínica da época, porque os escribas e fariseus tinham distorcido as Escrituras. Então, Jesus ele não usa o termo assim, está escrito. Quando Jesus está lidando diretamente com as Escrituras, como você pode ver em Mateus 4:4, ele diz assim, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui não. Mateus 5 ele está dizendo, ouvistes o que foi dito. Ou seja, ele está lidando com a interpretação comum que os escribas e fariseus tinham naquela época e corrigindo, trazendo a real interpretação como perfeito intérprete da lei, claro, dando a sua contribuição, desenvolvendo a doutrina, mas não entrando jamais em antítese com a lei de Deus. Né? Então isso é um erro dureza. Até porque no versículo 20 do capítulo 5, Jesus vai dizer, se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, jamais entraram no reino dos céus. Então ele não está lidando com a palavra de Deus, ele está lidando com a interpretação da tradição rabínica. Certo? E tem outras diferenças, mas um outro ponto que eu acho que seria interessante destacar aqui é que eles vão dizer que essa lei de Cristo incorpora 9 dos mandamentos, exclui o 4º, né? E que a gente também vai pensar de forma diferente. A gente vai entender que a lei moral ela continua na nova aliança. Qual foi a outra pergunta? A posição das igrejas de fato é formada ao longo da história dessas divisões. Bom, na realidade, por exemplo, a igreja batista, ela nas suas raízes ela é pactual, nas suas raízes. Você vai observar, por exemplo, as primeiras confissões de fé batistas particulares. Seria interessante até a gente trabalhar um pouco a história dos batistas, tinha até um slide aqui, mas não dá tempo.
Mas as igrejas batistas, nas suas raízes, elas eram todas reformadas e pactuais, né? Eu estou falando dos batistas particulares, né? Porque os batistas surgiram em dois movimentos. Os batistas gerais, que seriam hoje, de forma anacrônica falando, mais alinhados com o arminianismo, e os batistas particulares, que seriam mais influenciados para o calvinismo, por assim dizer. Esses batistas particulares, que vieram do movimento separatista inglês, que saiu ali da igreja anglicana com os puritanos, esses aí, eles formularam documentos, que você vai ver, por exemplo, documento de 1644, uma confissão de fé batista reformada pactual. Aí depois, 1677, uma confissão de fé batista pactual. Mas posteriormente, com o passar dos anos, muitos batistas abandonaram a sua confessionalidade, porque os batistas foram, né, ali da Europa para os Estados Unidos para o Brasil, mas aí foi abandonando a confessionalidade, alguns foram se misturando com outras doutrinas, e agora, no século passado, que foi que houve, de fato, um abandono assim, grande da sua história e da sua teologia, né? No século passado mesmo, né? Que houve muito também em virtude de um crescimento do dispensacionalismo, de abraçar doutrinas dispensacionalistas, de abraçar outras vertentes e perder a sua própria identidade e a sua própria herança teológica. Então, o momento atual é um momento de redescoberta, de voltar a conhecer a história e a teologia dos batistas lá das suas primeiras confissões, né? Que estão muito, muito claras ali nesses documentos que a gente tem, principalmente a confissão de 1689, que a igreja subscreve.